Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai encontrar esse vídeo, mas seja muito bem-vindo por aqui. Eu tenho feito alguns vídeos bem breves que estou aqui tentando apontar para os meus interlocutores, que são vocês, alguns elementos que compõem a estrutura de um projeto de pesquisa, ok? Então, num vídeo anterior eu apresentei uma estrutura mais geral e agora eu estou falando sobre como compor cada parte desta estrutura. E nesse momento eu quero falar sobre a introdução do trabalho. Professor Vanildo, muitos alunos chegam para mim e falam: professor, como eu vou compor a introdução de um trabalho de pesquisa? Eu pergunto para o estudante: vem cá, qual é a sua pergunta-problema que te instiga, que você quer resposta para ela? Eles olham para mim e dizem: mas como assim? E eu falo: toda pergunta, toda produção de conhecimento, ela tem como base uma pergunta-problema, uma questão que te instiga, que você percebe assim: não estou satisfeito, eu quero mais elementos para poder responder a uma indagação. Eu digo que esse é aquele sentimento que Freire fala para nós, Paulo Freire, o sentimento de curiosidade. Todos nós somos eminentemente curiosos, certo? E essa pergunta-problema, ela nasce de uma inquietação. Então, qual é a sua pergunta-problema? Continuo eu perguntando. E aí a pessoa, o estudante fala: eu queria pesquisar pelo tema tal. Eu falei: mas elabora uma pergunta. E daqui a pouco me aparece ele com uma pergunta-problema. Aí eu digo: agora a gente pode começar a orientação. E eu digo assim: me conta, qual foi o contexto que você viveu que essa pergunta te apareceu? Como assim, professor? Sim, você precisa contextualizar essa pergunta. Por que você está fazendo essa pergunta? Ela surgiu da onde? Não surgiu do nada, né? Como que foi? Me conta. Aliás, eu digo: escreva, abra um arquivo e escreva, conta a história. Como foi que você se encontrou com essa pergunta-problema? Como essa pergunta-problema ela passou a te incomodar? Quando foi isso? Que episódio você viveu? Como foi que isso aconteceu? E eu digo: sabe por que você precisa contar essa história? Porque uma pergunta-problema, ela precisa ser contextualizada. Pronto, desse jeito eu consigo dar elementos para esse aluno começar a fazer uma introdução de um trabalho. Resumindo, uma introdução de um trabalho precisa ter uma pergunta instigadora, aquela que move você, que vai te dar aquela vontade de pesquisar danada até encontrar uma resposta que naquele momento te satisfaça. Não vai ser a última palavra, mas vai ser uma resposta que te satisfaça provisoriamente, ok? É assim que a ciência funciona. Então você tem que ter uma pergunta-problema e descrever sobre o contexto em que ela surge na sua vida, ok? Pense nisso. É esse um caminho interessante para elaborar uma introdução de um trabalho. Apresentar uma pergunta-problema e contextualizar a partir de você. E depois você vai abrangendo para o campo do conhecimento no qual essa pergunta pertence, para dialogar com alguns autores. Mas é outra história. Aí a revisão de literatura vem no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo e ele te ajudou, me dê um like, faça um comentário, me ajude a melhorar meu trabalho, para que eu possa continuar ajudando a te ajudar. Um beijo, até mais!